Olá, amigos, amigas, boa noite a todos que assistem ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir em outros horários. Nós estamos aí terminando o nosso curso de Mao Zedong. Hoje é a 19ª aula. Eu vou já apresentar aqui. Hoje nós vamos fazer uma pequena entrevista, um pequeno bate-bola com o nosso amigo Hugo Albuquerque. O Hugo é jurista, fez mestrado em Direito Constitucional na PUC São Paulo e é editor do site e da revista Jacobin, que ele vai falar um pouco mais sobre esse trabalho que ele faz. Boa noite, camarada Hugo. Tudo bem com você? Boa noite, professor Legendre. Obrigado pelo convite. Sou jurista, sou também editor aqui da Autonomia Literária, que publica a Jacobin no Brasil. Hoje vai ter também texto quente, já adianto lá sobre, acho que vai sair amanhã, sobre a questão da reforma agrária na China, já que virou um grande tema. E, recentemente, pela Autonomia Literária, nós editamos o Estrela Vermelha Brilha sobre a China, o clássico do Edgar Snow, que foi um jornalista americano radicado na China, que fez a primeira entrevista biográfica com o presidente Mao, ainda antes da República Popular da China, quando os vermelhos tinham acabado de chegar no noroeste chinês, né? Esse livro ele tem um grande mérito para a história da sinologia ou do movimento comunista na China, porque ele é a primeira vez em qualquer parte do mundo que alguém entrevistou as principais lideranças do movimento comunista chinês. Ouviu deles sua biografia e onde, particularmente, o presidente Mao Zedong, ele falou sobre sua formação, sobre sua vida, o que lhe influenciou. O Mao fez um relato bastante detalhado para o Snow, que era uma figura magnífica. O Snow era, no primeiro momento, um garoto que cresceu nos Estados Unidos, no momento em que os Estados Unidos se tornam a principal economia do mundo, que ganha muito dinheiro com a Primeira Guerra, e ele fez faculdade, ganhou um dinheiro na bolsa e pensou por que não iria para a Ásia. Só que ao conhecer a Ásia real e a China real, ele se radicaliza politicamente, ele vê o que é realmente o imperialismo, o que é a miséria, o que são pessoas morrendo de fome, se torna uma figura proeminente na Universidade de Yenching, onde ele leciona jornalismo, ele se casa com a compatriota sua, Ellen Foster, na China, e juntos eles se tornam militantes muito importantes. Mas essa obra não é um trabalho de propaganda, é um trabalho, inclusive, muito crítico de uma pessoa que foi lá ver para crer. No momento em que, na própria China, o tal do movimento comunista era um grande enigma. A China é um país de dimensões continentais, e chineses os quais que também tinham em Mao Zedong um grande enigma. A grande obra que tinha sido publicada sobre o movimento comunista era também de uma americana, uma militante comunista e feminista, Agnes Smedley, que narra o período imediatamente posterior à ruptura entre comunistas e nacionalistas, mas que é anterior à Longa Marcha. Após a Longa Marcha, havia boatos sobre a destruição do movimento comunista chinês, mas eles chegam vivos, com muitas baixas, mas triunfantes no noroeste da China, onde a China nasceu. E é lá que Snow vai encontrá-los. É lá que Snow vai recolher esse testemunho, que foi depois, muito rapidamente, traduzido para o mandarim, publicado em toda a China, e que trouxe ao mundo essa figura estrondosa que é Mao Zedong, uma figura que raramente é tratada da forma que deveria. Nem sempre entendemos Mao pela grandiosidade dele, pelo impacto que foi a emergência de sua figura na história universal. A história do mundo seria certamente outra se não fosse a figura de Mao, que é... E aí a gente vai chegar ao longo da explanação
uma figura que não foi devidamente entendida. Mesmo que esse livro, na época, tenha sido um best-seller em língua inglesa, em vários momentos ele se perde. Ele é retomado quando ocorre a libertação nacional em 1949, ele é retomado quando a República Popular da China se afirma e se fixa no cenário internacional. Ele é retomado mais uma vez com a questão da revolução cultural e como o maoísmo acaba chegando e sendo recepcionado, sobretudo na França. E ele é retomado mais uma vez quando ocorre a aproximação entre Estados Unidos e China no início da década de 70. É claro que o Edgar Snow escreveu várias outras obras para a China, sobre a China, mas essa obra ela é fundante, ela tem um caráter de um grande relato, uma testemunha em primeira mão da história, uma fonte histórica primária. E claro que é a força motriz do restante da obra dele. E também da companheira de Snow, a Ellen Foster, que depois eles se separam, mas ela continua a publicar sobre China e tem uma enorme colaboração sobre o entendimento da China contemporânea. Então é sobre isso, Estrela Vermelha. Ele vai tratar de um período breve, que é da chegada, o momento logo após a chegada dos comunistas ao Noroeste, quando eles fundam o Soviet de Annan, até o momento em que eles lideram uma grande conspiração para dobrar os nacionalistas e, por fim, ou congelar a guerra civil, para mobilizar toda a China num confronto de resistência contra o invasor japonês. É esse período que o livro trata, com vários tópicos da ordem de como se organizava o Soviet chinês, quem são os principais atores do nascente comunismo chinês, no que é que ele se diferencia do fenômeno da União Soviética, quem são esses atores patrióticos na China, que são nacionalistas que, no entanto, se negam a combater os comunistas porque entendem que a resistência ao Japão era um imperativo. O que está por trás disso? Qual era o papel real da União Soviética e ainda do Comintern na China naquele período? O que é que tinham razão, lembrando a grande ruptura que se operou na Terceira Internacional em relação à avaliação de 1927, e o quanto isso foi um debate acirrado e duro entre a liderança soviética do período por conta do fracasso do que se esperava que seria uma revolução. O Snow procura trazer um relato bastante honesto, em primeira mão, de como os chineses viam isso, de como eles viram que foi o fracasso de 27, o que foi essa longa marcha, como era a relação deles com as minorias religiosas, inclusive, muçulmanos, cristãos, como se organizavam esses comunistas, não é? Como era a organização econômica do Soviet chinês, como era a organização social e política do Soviet chinês, o que eles pensavam. É isso que acaba muito bem desenhado ao longo de 500 páginas, num livro que até pelo estilo jornalístico com o qual ele foi escrito, é uma obra muito interessante de ler. Dessa viagem de Snow pelas linhas da Guerra Civil Chinesa, conseguindo adentrar as montanhas de Shanxi, até o momento final em que a China se reúne para resistir ao Japão. Esse é o tema central dessa obra e acaba ensinando muito a gente coisas que nem sempre a gente sabe aqui, nem sempre a gente aprendeu. Depois eu vou perguntar mais alguma coisa sobre o livro. Onde é que o pessoal pode adquirir o livro aí? Você passa o link para a gente tentar pôr na tela aí? Claro. Olha, o livro pode ser comprado aqui no site da Autonomia Literária. Eu posso até compartilhar aqui, que eu posso compartilhar aqui só mostrar. A editora é Autonomia Literária. Exatamente, eu vou compartilhar aqui a nossa... esse nome no Google, só já vem o site da editora, é isso? Onde pode comprar o livro? Exato. E aqui eu vou mandar também no... Conseguem ver? Aqui no site da editora tá bem aqui. Tá. A gente vende parcelado.
A gente faz várias coisas aqui. Vendemos em tudo, cartões. Legal. A pergunta mais técnica, quem fez a tradução direto do inglês? Foi a Gabriela Barizon, nossa companheira aqui na editora, tradutora, revisora da editora também. Foi muito bem revisado pelo Gregory Rodrigues Teixeira. Beleza. A gente traduziu do inglês. A última coisa, para a gente já entrar no nosso debate, qual é o limite histórico? O livro vai até que ano exatamente? Ele vai até o final de 36 e ele tem um epílogo que é escrito na Segunda Guerra Mundial. Porque a Segunda Guerra começa em 39, né? Ele tem um epílogo que é de 44, onde o Snow avalia... Ele escreveu um capítulo final, assim, pegando só esse final da Segunda Guerra. E essa edição original é de 37, mas a gente traduziu a de 68. Isso que a gente confrontou com a de 36, porque a gente achou pertinente trazer alguns elementos que estavam em 36 e foram suprimidos em 68, e a gente também confrontou com a tradução da obra para o mandarim. A gente fez uma pesquisa também para adequar o padrão de nomes de lugares, de personagens históricos, e a gente trouxe também algumas questões lá, porque ficavam mais bem esclarecidos em mandarim. Então, ela acabava... a obra acabava sendo mais esclarecedora sobre alguns elementos ali. Lembrando que, na época que o livro foi escrito, não havia ainda um padrão de transliteração do chinês para as línguas ocidentais. Isso foi criado ao longo dos anos 50 e se tornou um padrão mundial nos anos 80, que é o sistema Pinyin. Então, tinham vários detalhes ali na obra que não ficavam muito claros em inglês. Então, a gente precisou ver, transliterar o que estava escrito em mandarim para entender a respeito do que eles se referiam. E foi um trabalho muito legal, né? Muito satisfatório, foi bem trabalhoso, mas ficou uma edição de referência para quem quer pesquisar China, movimento comunista, marxismo e, particularmente, comunismo na China. A gente também pôde aprender muito, é sempre muito gratificante quando a gente edita uma coisa que a gente aprende, né? Que não está repetindo coisas que a gente já sabe, que força a gente a ler mais, estudar mais. Muito legal esse lado também do papel de editor. Você é sócio da editora? Você tem participação? Sim, a editora foi fundada por mim mais dois grandes amigos lá que estudaram na PUC, a Manuela Belloni, o Cauê Ameni, e a gente se conhecia da faculdade e abrimos a editora em 2015. Ela já tem 8 anos, então é uma editora que está aí, estamos batalhando, a gente edita a edição brasileira da revista Jacobin, a gente participa de vários aí eventos também, como a Flipei, que é uma programação paralela na Flip, que vai acontecer este ano lá em novembro. A gente sempre está lançando os nossos livros, vai ter um debate sobre esse livro também lá no Ateliê do Bexiga, que é onde fica a nossa sede, com o João Carvalho, que é conhecido aí das redes, um grande amigo, grande camarada, e a primeira vez que a gente expôs a obra foi algumas semanas aqui com a presença do Vijay Prashad, grande marxista indiano, e o Vijay estava para uns compromissos aqui no Brasil e a gente aproveitou ele, porque o Snow, ele influenciou muito a obra do Vijay, porque o Snow também tem uma passagem importante na Índia. Inclusive, o Vijay tem aquele livro, A Estrela Vermelha sobre o Terceiro Mundo, que é inspirado no título dessa obra. Então, o Vijay, ele conhece bem o livro e ficou muito feliz que a gente tenha lançado aqui no Brasil, até por todo esse debate que envolve muito daquilo que ele trata ao longo da sua obra, que é não só o marxismo, como a praxis do sul global e do movimento do terceiro mundo, né? Então, essa obra também é um elemento icônico nesse sentido, embora tenha sido escrita por um americano. Não, claro. Eu conheço o Vijay Prashad, né? Sou leitor assíduo dele. Eu acho ele um grande analista político internacional, né? Indiano. Mas deixa eu perguntar para você mais algumas coisinhas para a gente entrar aqui. Você morou na China
ou só foi lá algumas vezes? Não, eu nunca morei eu tenho amigos até de infância que são chineses, mas eu nunca fui lá ainda não. Um dia irei. Ah, Mas a nem gente, foi. Pensei que você tivesse já feito uma viagem lá. um dia eu vou conhecer a China. Já a gente conhece É, estudando aqui, imagina. e da onde vem assim esse seu, digamos assim, essa paixão pelo pensamento do Mao Zedong? Olha, Legenda, eu sempre estudei. Eu não vou mentir para você. É um interesse que sempre foi grande, mas cresceu muito de uns anos para cá. Eu acho que tem a experiência chinesa que está aí desafiando fórmulas e consensos, inclusive da academia no Brasil. As coisas acontecem, você tem todo um legado. A gente pensar, por exemplo, o que foram os últimos anos aqui no Brasil, onde muitas certezas, formadas muitas vezes por um ideário de esquerda, como eles fracassaram, e como o processo chinês ele segue, e como isso nos coloca, enquanto intelectuais, uma grande questão. Nos coloca uma questão que a gente é obrigado a responder ou a se indagar melhor. E há alguns anos eu tenho pesquisado o mal, e me ocorreu algo ali como uns 3 anos, a pensar, bom, a gente, 3, 4 anos, a gente não conhece. O que seria uma biografia do mal? Foi aí que eu cheguei no Snow, nessa obra em específico. E eu falei, bom, tem coisas aqui que eu nunca li em nenhum outro lugar, né? E eu falei, a gente tem de tentar trazer essa obra para cá. Trouxemos, no fim das contas, né? E conseguimos Aqui é uma biografia traduzir. de Mao que não se deve ler. Conhece essa, não? Conheço, claro. Ela é. Joan Cheng é autora daquele romance Cisne Selvagem. Esse é um livro anticomunista, né? Então, Sim, mas e tem tem uma profusão de obras quetais que vão construir, muitas vezes escritas até por chineses, mas que são obras, ou quando não anticomunistas, involuntariamente até sinofóbicas, é, né? E avaliações um tanto amalucadas, porque em um dado momento se construiu uma caricatura de mal e que infelizmente foi reproduzida, inclusive por algumas cisões tolas, ao meu ver, do próprio movimento comunista. Isso foi ecoado. A imagem que se tinha de mal era uma imagem caricatural. E é um certo paradoxo, porque o que a minha geração vai viver? Minha geração lá, você tive pais assim democráticos, mais à esquerda, mas não comunistas. Tive muitos professores de esquerda e o que vinha da China era um grande enigma. Naquele momento que a China crescia muito, mas ao mesmo tempo a própria mídia mostrando Deng Xiaoping e os Jiang Zemin, os líderes chineses atuais, como legais, mas o maoísmo não, o Mao é uma grande caricatura, foi um ditador, foi um tirano insano. Então, essa figura sempre nos rondou, né? Eu nunca achei isso, mas é claro que a imagem dominante de quem cresceu nos anos 90 como eu é essa. Essa história aí de maoísmo é uma história de francês excêntrico que quer ser radical chique, e que na verdade é uma tirania, foi quase que um desvio na história do comunismo. Eu nunca comprei isso, mas eu nunca parei para estudar. Quando eu resolvi parar para estudar, a gente vê a dimensão do erro que é isso e a dimensão da nossa incompreensão do processo chinês. Para entender que dos anos 30 para cá houve mais continuidades do que rupturas. O que houve foi sempre um grande trabalho de atualizações e de correções, retificações de caminho. Claro que não sem conflito, não sem acidentes, inclusive o mal nunca se propôs a isso, porque o próprio pensamento do mal é assumir a contradição. Se isso, a contradição estar no sujeito é a base do pensamento marxista, é parte da ruptura que Hegel promoveu no Ocidente, mas ao mesmo tempo está plenamente de acordo ao que é o pensamento tradicional chinês e o que sempre foi o pensamento chinês. Isso é um fato. Se é desse jeito, a gente tem que levar o marxismo aos seus estertores, aos seus limites. E é reconhecer que as contradições estão ali. O Mao, ele nunca negou isso ao longo da sua vida militante, revolucionária e depois como líder da China. Então, não é o caso de ver, mas e as contradições? Não, o Mao sempre foi a pessoa mais autocrítica e a pessoa que sempre buscou trabalhar com essas contradições dele próprio, do movimento comunista chinês e da própria China.
e como isso foi continuado ao longo do tempo, com determinadas alterações, mudanças estratégicas, a adoção de outras táticas, mas é isso que levou a China a esse momento atual que tanto perturba os donos do poder do mundo. Então, nesse sentido, é preciso voltar às raízes e entender o que é que estava por trás, quais são os elementos históricos, quais são os elementos de formação intelectual que levaram a esse fenômeno atual. Muito bem. Eu queria aproveitar aqui para agradecer os canais parceiros. Nós fazemos transmissão simultânea com a Mídia Livre, Pão com Ovo, Vozes Livre, Oswaldo Bertolino, PC TV, Chimarrão Marxista, Caverna TV e a principal 247 retransmite o nosso curso aos sábados e dá aí 4, 5 mil visualizações. Meu canal é pequenininho, mas ela tem uma repercussão boa, né? Bom, essa nossa entrevista é parte do que será o meu próximo livro, que é Mao Zedong para principiantes. É uma coleção que começou com Marx, já tem Engels, Lenin, Stalin, e aí vou finalizar com Mao, né? Então, essa é uma aula do curso, mas isso será transcrito e nós vamos publicar. É uma importante entrevista, né? Bem, eu queria aqui, nós fizemos aqui um pequeno roteiro para você falar à vontade, aqui não tem problema de tempo. Há um livro do Lenin muito clássico, famoso, chamado As Três Fontes Constitutivas do Marxismo, né? Onde Lenin diz quem que fez a cabeça, quem que influenciou Marx do ponto de vista filosófico, do ponto de vista econômico e do socialismo científico, né? Porque ele teve influência dos socialistas utópicos, né? Aí eu queria que você falasse essa formação intelectual do Mao. Eu, nas primeiras aulas, falamos, eu queria que você desse uma resumida, quem que influenciou, quem fez a cabeça de Mao Zedong. Primeiramente, o jovem Mao, o adolescente Mao, ele é um grande curioso e um grande autodidata. O pai dele esperava que o Mao estudasse o que são os livros que a ortodoxia chinesa dizia que ele deveria ler para virar um mandarim ou algo do tipo, auxiliar ali nos negócios que prosperavam. Mas o Mao, ele era um leitor muito ávido do romance chinês, que naquela época o grande romance chinês, ele não era exatamente algo que fazia parte da formação de algum oficial. Era algo que existia, às vezes tinha até algum problema em tratar disso, porque são histórias de rebelião. Tem livros que marcam a vida do Mao, como Margem d'Água, que também é traduzido no Ocidente, às vezes, como Todos os Homens São Irmãos, que é uma história de rebeldia, é quase que uma história de Robin Hood chinesa. Você tem o Jornada ao Oeste, um livro muito importante que inspirou várias criações da cultura pop contemporânea, como o próprio anime, desenho japonês muito conhecido, Dragon Ball Z, que é inspirado na Jornada ao Oeste, que é um livro muito importante, não somente do ponto de vista ficcional, ele é ficcionalização de um episódio real da história chinesa, uma ficcionalização fantástica da viagem que um monge budista, na época da dinastia Tang, fez para o Oeste, para tentar encontrar algumas relíquias do budismo. Só que nesse romance tem uma figura de um rei macaco, um personagem mítico e eles nas histórias, acabam tratando de questões filosóficas, questões religiosas do budismo, questões políticas. O General Yuo Fei também uma história também muito importante a respeito das intrigas na corte, em um dado momento ali da China. O Romance dos Três Reinos, né? Que é uma ficcionalização do relato lá das crônicas dos Três Reinos, que é o momento em que a dinastia Han, que existiu um pouco antes de Cristo, alguns séculos antes de Cristo e alguns séculos depois, mas quando ela se divide, se fragmenta, e a China vive uma experiência de uma espécie de guerra civil, tudo isso animou muito o imaginário do Mao. De pensar a questão do poder, da questão do heroísmo, mesmo que ele tenha sido levado a pensar depois, bom, todos esses heróis aqui são guerreiros, são nobres, mas onde é que está o povo? E Mao também entrou em contato com um pensamento reformista chinês na adolescência, um pensamento reformista muito ligado à tentativa de salvar a monarquia chinesa e de modernizar a China.
Dentre eles, se pode citar Kang Youwei, que escreveu o livro da Grande Unidade, ou da Tong-Shu, e os seus discípulos na China, que eram, no primeiro momento, modernizadores da república, da monarquia, depois se tornaram até, em certa medida, reacionários, porque se opuseram à república. E isso também atravessa Mao, porque ele pensa, bom, porque eles ficaram contra a república? Porque a república foi um grande advento, ele gerou um grande impacto na vida cotidiana das pessoas, ainda que tenha as notícias naquela época e naquela China chegassem com algum atraso. Mal começa a olhar para a questão republicana, começa a olhar para a filosofia também de um grande pensador que era lá da província dele, Hunan, Wang Futi, que é considerado um dialético materialista avant la lettre na China. Só que quando o Mao tem a oportunidade de estudar na capital de sua província, em Changsha, capital lá de Hunan, ele acaba encontrando a filosofia ocidental também. Uma filosofia ocidental que chega por meio do Ocidente. Ele tem, na figura do seu mestre e de seu primeiro sogro, que estudou no Ocidente, uma fonte de inspiração, e também tem na figura de um grande pedagogo chinês, que era Xu Teli, um dos fundadores da moderna pedagogia chinesa, um sujeito que depois se junta aos comunistas, né, uma figura magnífica, são fontes de inspiração de Mao, e permitem que Mao olhe essa filosofia ocidental. E ele, leitor ávido que era, vai saber, vai estudar o que foi os Estados Unidos, o que foi a Guerra Civil, quem foi o Lincoln. Depois ele vai estudar Spinoza, vai estudar Rousseau. Invariavelmente, quando ele está ali às voltas da sua formatura, ele vai seguir seu professor e seu primeiro sogro e parte para Pequim, onde ele consegue ter um contato com o pessoal do movimento Nova Cultura, o movimento 4 de Maio, que era um movimento de emancipação nacional e também de renovação e modernização da cultura chinesa, que acaba, é claro, tendendo ao comunismo, mesmo que ele não fosse, num primeiro momento, um movimento marxista, mas é muito influenciado por um movimento marxista nascente, muito efervescente na China. Por que ele é muito efervescente? Porque o pensamento marxista chega primeiro no Japão, ele demora a chegar na China. Mas quando ele chega de uma vez só. Ele se constitui como um frenesi, então há um movimento de traduções, há um movimento de estudo. Essa juventude do Nova Cultura acaba encantada pela ideia de marxismo, e tudo isso atravessa, tudo que chegava no Mao ele lê, né? E ele vai ter esse contato quando ele fala, eu me torno, em tese, tem uma frase forte no livro, eu me torno comunista no verão de 1920, pelo menos assim em teoria. Ainda não estou organizado num partido comunista, que não existia. Então, o Mao, ele trabalhou numa biblioteca, né, onde ele devorava livros. Chen Duxiu, o primeiro líder do Partido Comunista Chinês, que arrumou esse emprego para ele. Então, imagina, uma figura como o Mao. Tudo que ele mais gostava era arrumar uma desculpa para estar lendo alguma coisa da filosofia chinesa. Então, ele vai arrumar um emprego justo numa biblioteca. Ele estava lá, ele não estava nem aí do quanto ele estava ganhando. Ele estava tendo essa oportunidade de conhecer Pequim, né? Ele viveu muito próximo da onde a sede do poder na China. Ele morou no Hutong, aquelas vielas típicas da China, lá bem pertinho do centro do poder, e ele viveu, ele como menino da província, ele ficou encantado em conhecer pessoalmente tudo aquilo que ele já tinha ouvido falar, e teve contato com essa nata da intelectualidade, seja dele ter a oportunidade de ler traduções aos montes, como ele também teve a oportunidade de ouvir conversas, participar de conversas, se integrar nesse meio intelectual e revolucionário nascente. Então, isso transforma ele era um moço ali, recém-graduado, como pedagogo de mais ou menos ali seus 27 anos, e ele tem essa fase dos 27 aos 30 anos, é uma fase de descoberta, uma fase de construção intelectual, de transformação de si mesmo, e aí ele participa já da fundação do Partido Comunista Chinês, na época existente dentro do Kuomintang, do Partido Nacionalista, que era uma grande frente nacional que tinha de tudo lá dentro. E os comunistas estavam lá dentro, inclusive porque o seu então líder, o Sun Yat-sen, ele sempre teve uma proximidade, era admirado por Lenin, sempre teve uma grande simpatia pela Rússia soviética,
mas ele se torna mais próximo da própria União Soviética naquele período, em razão do Tratado Naval de Washington, que excluiu a China do desenho geopolítico do mundo do pós-guerra. É aí que Sun Yat-sen recebe os conselheiros militares soviéticos, funda a Academia Militar de Whampoa, né, de Huangpu, lá no sul da China, e começa a planejar um grande projeto de fazer uma expedição para o norte, e nessa expedição para o norte, derrubar o governo dos senhores da guerra, que era reconhecido pelas potências ocidentais, que era formado pelos generais do imperador e que basicamente eram ditadores militares. Infelizmente, Sun Yat-sen não vive para isso, ele acaba morrendo de uma forma precoce, e o concunhado dele assume o poder e trai os comunistas. E é aí que vem a história da autonomização do movimento comunista chinês. Só que é curioso que nessa época da dupla filiação, o Mao ele é um comissário para questões agrárias. E ele produz, na prática, durante ali 5 anos, ele trabalha incessantemente, e em 27, mais ou menos, é que ele produz aquele famoso relatório sobre investigação do campo lá em Hunan. E ele esboça sua teoria, e já a fineza, a sofisticação do seu marxismo, quando ele lança uma visão marxista sem recorrer à fórmula, sem buscar reproduzir, digamos assim, um léxico para a China e criar um léxico próprio para o marxismo na China, fazendo análise concreta sobre a peculiaridade chinesa, em relação à qual, por motivos óbvios, era muito difícil ser compreendida pela Terceira Internacional, porque o que se compreendia por internacionalismo nos anos 20 era algo que tinha uma limitação muito forte. Uma limitação de estudo, de conhecimento mesmo. Quer dizer, como é que você ia entender o que é a China naquela época, se você nunca tivesse ido lá? E por um outro elemento, que é a forma como o imperialismo ele destruiu a China e construiu ideologicamente uma figura a respeito da China que muitos socialistas no mundo, muitos socialistas revolucionários, viam a China, olha, esse lugar aqui não tem jeito, é um lugar condenado à miséria, é um lugar que não tem futuro, que não vai acontecer uma revolução. E o Mao fez a aposta de construir algo que atava a libertação nacional e o processo revolucionário socialista. Isso para ele é muito claro, e um processo de libertação nacional tendo em vista a realidade concreta e histórica da China. Então, ele teve uma contribuição tremenda de construir um léxico marxista para a China, fazer uma análise marxista real para a China, inclusive se desvencilhando e rompendo com certas lideranças do comunismo chinês que insistiam em reproduzir uma fórmula de bolo, né? Que reproduzia um certo internacionalismo, mas um internacionalismo que esbarrava numa fórmula que talvez funcionasse dos Urais para lá, mas que não conseguia compreender essa singularidade chinesa. Então é aí que está o grande mérito dele de ter sido um ator pragmático, ter liderado uma grande movimentação militar e política com a longa marcha e reconstruir o soviético chinês que foi esmagado no sul por Chiang Kai-shek, com auxílio de conselheiros militares alemães, um deles depois envolvido com o nazismo, e eles sobrevivem e remontam os soviéticos lá no Noroeste e têm conseguido criar uma experiência muito peculiar e muito original. E esse Mao que chega em 36 e fala com Snow, Mao com seus 43 anos, tendo passado por tudo isso, e escrevendo livros luminares para a história, inclusive, da estratégia, do pensamento da estratégia no campo marxista, como Problemas Estratégicos da Guerra Revolucionária, e depois sobre a contradição, sobre a prática, onde ele faz um link entre a filosofia chinesa que ele conhecia muito bem com a produção de Lenin. Mao é um leninista muito ortodoxo e até obsessivo. Um leitor muito atento e muito fiel. E muito original também, e que consegue fazer o link disso com o pensamento chinês, que ele identifica com muita razão, e mais razão até do que ele poderia imaginar,
tem uma ligação com esse pensamento, isso que a gente chama de dialética, por já ter considerado a questão da unidade de opostos muito antes de Hegel existir no Ocidente. Tá. Só para os nossos ouvintes entenderem, esse movimento de maio que você se referiu é aquele posterior à Conferência de Versalhes, abril de 19, não é isso? Que por conta da questão... Exatamente, por conta da questão de Qingdao. Pela a forma como a China se comportou lá, né? Tem uma questão muito pontual que é Qingdao, na atual província de Shandong, que é a terra de Confúcio, que os alemães tinham uma colônia lá, eles tomaram Qingdao dos chineses, e na Primeira Guerra Mundial a gente precisa lembrar que o Japão lutou do lado da Inglaterra e dos Estados Unidos, então os japoneses tomam Qingdao, só que por conta de Versalhes, o Japão ficaria com Qingdao para si. Aí a juventude chinesa falou, mas como que o governo chinês vai assentir com isso, do Japão ficar com essa cidade como uma concessão? Já não bastava a concessão internacional de Xangai, que é onde os poderes internacionais administravam a China, controlavam a parte da cidade, e por meio da cidade, muito embora eles não dominassem a China diretamente, como dominavam a Índia, conseguiam gerir todo o aparato do governo colaboracionista e governar e explorar a China brutalmente. Já tinha essa coisa da concessão internacional, já tinha coisa de Hong Kong no sul, já tinha Taiwan tendo sido tomada pelos japoneses muito antes, já tinha a Coreia, de um país ali dependente, irmão, tendo sido tomado também pelos japoneses ali na década de 10. Perder Qingdao e aceitar que uma cidade chinesa muito importante ia ser industrializada e dominada pelo Japão era algo inadmissível, era gota d'água. E era gota d'água contra um governo que o Ocidente reconheceu na China, que era um governo mais falso, com uma nota de R$30, porque era composto por alguns generais da antiga dinastia Manchu, que se colocam como ditadores militares de plantão. A China em si estava fragmentada naquele período. Ela basicamente era governada pelos chefeites regionais, que em muitos casos eram senhores da guerra. E os senhores da guerra eram generais, eram oficiais do antigo exército imperial chinês, que se tornaram o exército dessa república muito mal arrumada e que governavam muitas vezes massacrando os camponeses, destinando terras férteis para o plantio do ópio, viciando o povo em ópio, reprimindo o povo brutalmente, aplicando uma lógica de responsabilidade penal coletiva, onde se um familiar cometesse um crime ou algo que fosse considerado um crime, toda a família era punida, às vezes até com a própria morte. Era essa a ordem da China. Era uma China que estava há décadas, ainda não um século, sendo destruída pelos poderes ocidentais. E uma China na qual o Japão se torna também um país ali opressor, com planos muito claros de dominação, mas uma dominação que ia ocorrendo aos poucos, com o Japão tomando ilhas, com o Japão chegando na Coreia. Então, a questão de Qingdao foi, sem dúvida alguma, a cereja do bolo que gerou esse movimento, gerou essa grande disrupção, e essa disrupção marca também a emergência de uma cena cultural moderna, ligada às vanguardas ocidentais e conectada também com a cultura tradicional chinesa, que não quer jogar a cultura chinesa fora, com o bebê fora, com a água do banho. Então, esse cenário da nova cultura, que gera o caldo necessário para a formação de um partido comunista na China. Tá, também para esclarecer nossos ouvintes, nem todos assistiram todas as aulas, Dr. Sun Yat-sen, ele morre cedo, né, em 1925, foi o primeiro presidente, ficou só um ano, né, na República lá. Ele tinha uma boa relação com o PC da União Soviética e havia uma orientação do partido lá para que os comunistas chineses se relacionassem bem com o Kuomintang, né? Você quer falar um pouco sobre isso também? Sim. Num primeiro momento, o primeiro partido de massas, o primeiro partido moderno da China é o Kuomintang, que significa Partido Nacionalista. Ele vem de algumas sociedades secretas. E vocês me perguntam, uma sociedade secreta, sim, porque a repressão, na época da dinastia Manchu, a dinastia Qing, era tão brutal
que você não tinha como operar qualquer tipo de oposição, se organizar de nenhuma forma que não fosse a construção de sociedades secretas. O Dr. Sun Yat-sen já fazia parte dessas sociedades, de uma primeira sociedade que depois se integra com uma mais uma e vira o Tongmei Hui, né? Que é a base para formar o Kuomintang. Quando a dinastia Manchu cai, eles conseguem formar lá, bom, temos aqui o Partido Nacional. E o Partido Nacionalista consegue chegar ao poder em aliança com esses generais. Muitos dos generais do Império se voltam contra o imperador. O problema segue adiante, porque Lenin, por exemplo, comemora isso que é a Revolução Republicana, a Revolução Xinhai, em 1911. Mas os poderes imperialistas ficaram com medo. Peraí, república como? Rapidamente tem uma briga entre o grande líder desses generais, que é o Yuan Shikai, e o Dr. Sun Yat-sen. E o Yuan Shikai, ele tenta, inclusive, refazer a monarquia com ele como imperador. Dá totalmente errado. Mas a China não consegue estabelecer uma república unificada, porque esses generais falam, tudo bem, o Yuan Shikai é louco, a gente não vai retomar a monarquia, mas a república vai funcionar dessa maneira. Inclusive porque era isso que o Reino Unido defendia, isso que a França defendia, que os Estados Unidos defendiam. Existe uma concorrência em fogo brando dos americanos com os europeus em relação à maneira como a China deveria ser colonizada. Os americanos defendiam lá a política de portas abertas, que era um jeito mais inteligente de, por meio do soft power, controlar a China. Os europeus sempre tiveram aquela coisa de tentar ter um controle mais direto, né? No final da Primeira Guerra Mundial, quem toca o barco, obviamente, são os americanos. Mas os americanos, junto com os franceses e com os britânicos, eles autorizam que o Japão cuide das coisas na China. Sem dizer isso propriamente dito, eles estão defendendo que o Japão, olha, se o Japão quiser tomar a China, pode ser um problema a menos para a gente. Porque naquele momento, nos anos 20, o Japão era um aliado. E o Partido Nacionalista, o Kuomintang, ele era um ajuntamento muito diverso, que unia gente de todo tipo. Era tudo que era moderno na China, gente. Eram liberais, eram nacionalistas, era gente de direita dura que queria ver a China soberana, eram socialistas, eram anarquistas, eram comunistas, tinha de tudo lá dentro. Só que é claro que ter tudo lá dentro, uma hora a coisa, o caldo entorna. E o caldo, enquanto Sun Yat-sen estava vivo, ele que era uma figura conciliadora, uma figura hábil, figura que lembrava em grande medida o presidente Lula, no sentido de conseguir atar figuras tão diferentes, falou, a gente tem um objetivo que é derrotar esses generais. Na prática, Sun Yat-sen era o líder da China no sul da China. Ele que era a grande autoridade no início dos anos 20. E Sun realmente faz uma aliança mais orgânica ainda no início dos anos 20, com os comunistas, e fala, venham para cá. E quem vai criar a primeira academia militar moderna na China são os soviéticos. É o general Blücher, mais tarde o marechal Blücher. E ele, quem é que vai ser o imediato dos soviéticos? Vai ser Chiang Kai-shek, como concunhado, como parente do Sun Yat-sen, ele vai ter essa figura. E Zhou Enlai, depois primeiro-ministro da República Popular da China, também vai ser um desses oficiais, um desses homens preparados para a guerra moderna, porque a China era um exército não moderno em plena década de 20. E os soviéticos têm um plano de promover essa revolução nacional na China e derrubar esses tiranetes que governavam o país de uma forma muito mal ajambrada desde Pequim. É esse o cenário que está colocado. Por isso que o Mao Zedong fazia parte do comitê central, pelo menos o comitê nacional do Partido Nacionalista. Não é que ele era nacionalista, ele era um marxista e um comunista. Mas isso estava ajustado. Todo mundo sabia que os comunistas estavam ali dentro. Só que o caráter do Kuomintang naquele momento é de um partido, mas é de uma grande frente de massas, pela modernidade da China. Muito embora fosse hegemonizada pelo seu campo progressista, com o Dr. Sun. O problema é a morte prematura do Dr. Sun. E como tem uma briga entre a ala direita e a ala esquerda, uma ala esquerda bem picareta, com Wang Jingwei, e quem assume é Chiang Kai-shek, dizendo, não, eu sou o herdeiro, Dr. Sun, sou parente, sou casado com a irmã da... vai continuar tudo como era antes. E ele, ao contrário, ele faz um grande acordo por debaixo dos panos
para se livrar dos comunistas, para tomar o poder da China, ser unificado, unificar a China, substituir esses generais. É o que ele consegue em 28. Ele promove o expurgo dos comunistas porque ele tem um acordo menor. O acordo que o Chiang Kai-shek não consegue estabelecer é com os japoneses, porque os japoneses eles falam, não, você vai dar a Manchúria para a gente, tudo bem. Depois se descobriu que a Manchúria foi praticamente entregue por Chiang Kai-shek no acordo de Rio mesmo, na década de 30, que era um daqueles famosos acordos secretos. Mas os japoneses viram, bom, não, a gente consegue dominar a China, por que a gente vai fazer um acordo com o Chiang Kai-shek para ter um governo de extrema-direita aqui, nós aqui, sendo que a gente pode dominar a China objetivamente? Só que Chiang Kai-shek ele está, a todo momento, tentando fazer parte das forças do eixo, e ele, apoiado pela camarilha japonesa, a camarilha fascista, porque lembremos, o número 2 na cadeia de comando da China, o jovem marechal, o Jiang Shuiliang, ele era um grande entusiasta da Itália fascista. Teve, inclusive, relações carnais com a Itália fascista, porque ele foi amante da filha de Mussolini, que era mulher do cônsul italiano na China. O Mussolini tinha um sonho de incluir a China na conversa. E o próprio Hitler manteve tratativas com a cúpula do Kuomintang. O grande problema é o seguinte, Mussolini e Hitler precisavam do Japão, porque o Japão que tinha poder econômico e militar para lançar um ataque às colônias europeias na Ásia. E é aí que o plano dá errado. Mas o Chiang Kai-shek está até o último momento combatendo os comunistas, na verdade, para tentar criar um entendimento com as forças do eixo, que não consegue. Ele é dobrado pelos comunistas. Esse é o grande ponto. Mas uma parte muito importante dos nacionalistas, inclusive depois vai trocar de lado, porque Chiang Kai-shek ele se prova um grande traidor. E o tipo de sistema que ele estava propondo para a China, no fim das contas, ele não ia destoar do tipo de governo dependente e altamente precário que era a tônica da República, ao contrário do que Sun Yat-sen propunha. Tá. Teve um amigo nosso aqui que fez uma pergunta, mas nós vamos voltar para o roteiro depois, o Luiz Mergulhão, né? Mao tinha uma boa relação com Stalin, né? Se você puder desenvolver um pouco isso também. É uma relação, veja, no primeiro momento havia aquele triunvirato formado por Stalin, Zinoviev e Kamenev. Eles tinham uma relação boa com a liderança chinesa. Há uma ruptura em 27. Os comunistas chineses são desacreditados, eles fogem da cidade, se reúnem, vão para o campo, vão se reorganizar nos sovietes do Sul, e há realmente uma ruptura há uma ruptura, não diria uma ruptura, um afastamento entre o movimento comunista chinês e a União Soviética, até porque a China não dominava nenhuma região que fizesse fronteira com a União Soviética. Os comunistas chineses estão isolados, em uma grande medida, mas eles estão integrados à União Soviética, reivindicam a União Soviética. Apesar de toda a briga que aconteceu na União Soviética por conta de quem seria a culpa pelo fracasso de 27. Ocorre essa troca de comando no partido. Só que, passada a longa marcha, e milagrosamente os comunistas tendo triunfado contra todas as previsões, evidentemente, eles retomam contato com o mundo exterior e Stalin ele abençoa essa aliança com Chiang Kai-shek, mesmo sabendo que Chiang Kai-shek não era Dr. Sun, e a China vai ter uma atuação com os soviéticos em paralelo para a resistência contra o Japão, muito embora a China, num primeiro momento, não é acudida totalmente pela União Soviética, porque a Segunda Guerra Mundial ela é mais longa para a China do que para o mundo, porque começa com a invasão japonesa em 37, um pouquinho depois de onde o livro termina. E a União Soviética tem uma relação de neutralidade com o Japão.
Uma neutralidade que só vai acabar no final da Segunda Guerra Mundial, que alegadamente é porque a União Soviética diz: nós primeiro temos de vencer aqui no fronte ocidental, porque isso é a nossa ameaça. No fundo, os japoneses, eles não tinham interesse de atacar a União Soviética, eles procuram manter uma paz com a União Soviética com o intuito de não serem atacados no flanco oriental, para poderem atacar as colônias, as riquíssimas colônias de França e de Inglaterra na Ásia. Então, a China e a União Soviética, de 37 até mais ou menos ali 44, 45, elas caminham em paralelo e separadas. Eis que, terminada a Segunda Guerra Mundial, e a União Soviética tendo dizimado os japoneses, cumprindo seus compromissos de guerra depois que a questão do fronte ocidental soviético é resolvida no campo de batalha, os soviéticos atuam para municiar os comunistas. Por quê? Porque mesmo na resistência aos japoneses, o Kuomintang, ele sacaneia os comunistas, ele não ajuda, põe eles, fiquem aí no interior. Não há uma colaboração. Em muitos momentos, em pleno cenário de guerra, movimentos de boicote aos comunistas. E quando os japoneses vão se render no continente, os americanos não querem, fazem os japoneses que são derrotados no interior marcharem até o litoral e não entregarem as armas para os comunistas, que naquele momento criaram a maior área guerrilheira, maior área partizana de toda a história da humanidade, porque o interior da China se tornou uma grande área guerrilheira, uma grande área de resistência, uma grande área de organização social, e também promoviam ações de guerrilha e de sabotagem nas áreas que foram tomadas pelo Kuomintang. Então, os comunistas têm um enorme prestígio, porque muitas vezes a estrutura do Kuomintang no litoral, ela acaba implodindo por completo, porque ou os burocratas de Chiang Kai-shek fogem, ou eles colaboram com os japoneses. Então, isso acaba muito com a moral dos nacionalistas. Bom, passada a guerra, o que acontece é que o Japão sofre o bombardeio nuclear, rende-se incondicionalmente. Na parte sul e central da China, os japoneses entregam as armas para o Kuomintang, porém, no Nordeste e no Norte, a mando de Stalin, as armas dos japoneses são entregues aos comunistas. E isso dá uma força muito grande para os comunistas. Inclusive porque quem se embrenhou em certas batalhas frontais contra os japoneses foram os nacionalistas. E Mao Zedong, que não era burro nem nada, reconheceu a liderança de Chiang Kai-shek para fins de resistência, mas ele falou: meu irmão, já que você é o líder, você entra na frente. Isso gerou um desgaste muito grande nas tropas do Kuomintang. E isso foi estratégico da parte de Mao. Quando a Guerra Civil é retomada em 1946, há uma grande dúvida na União Soviética de onde poderiam chegar esses comunistas chineses. Mas os comunistas chineses, eles mostram uma tenacidade muito grande, porque nesse período da guerra, onde as informações eram escassas, sobretudo aquelas relacionadas ao interior da China, os comunistas se organizaram muito bem e ofereceram meios de organização superiores. Então, era muito difícil para Chiang Kai-shek exercer o seu mando de fato. E ele começa a ser dizimado ao longo da Guerra Civil, a ponto de que as notícias chegam bem na União Soviética. Stalin é um pouco cético em relação às possibilidades do comunismo chinês, mas uma vez que a libertação nacional ocorre, em outubro de 1949, a União Soviética aclama Mao. Mao é convidado em dezembro de 1949, pouco menos de 2 meses depois da libertação, para o aniversário de Stalin. 70 anos, né? E Stalin bom, haviam pessoas do círculo de Stalin que eram muito entusiastas da China, por exemplo, Mikoyan. Stalin fala: tudo bem. Tem um momento na Guerra Civil que tem uma grande discordância, porque chegou-se a cogitar: bom, não desçam do Yangtze para baixo. E o Mao ignora e marcha até o sul. E ele retomaria Taiwan, só não retoma porque ocorre a Guerra da Coreia. Só que nessa relação, Stalin, ele reconhece Mao como um marxista original. Ele reconhece o Mao como um grande teórico.
ele não necessariamente resolve alguns problemas de fronteira, mas determina a recepção em alto nível dos chineses. Ele passa a tratar a questão do Extremo Oriente com mais cuidado e manda a Força Aérea Soviética ajudar a China e os coreanos na Guerra da Coreia, que é detonada pouquinho depois ali da libertação nacional da China, o que muita gente diz que isso aconteceu de uma maneira proposital para atingir a China, e há uma estreita colaboração, uma transferência de tecnologia, há algumas divergências no entendimento de marxismo, mas mal habilmente não vai lançar nenhuma polêmica pública em relação a Stalin, e vai manter uma política de respeito e de respeito à liderança dele. A questão é, Stalin morre, e aqueles que ascendem no poder em Moscou começam a tramar contra mal e falar, olha, isso aqui não é possível, porque muito se fala de Stalin, mas, na verdade, grande parte das disrupções que acontecem entre a União Soviética e o restante do mundo socialista se dá depois da morte de Stalin. Quando Nikita Khrushchev busca exercer de maneira disciplinar o domínio sobre vários países do bloco socialista. E aí que ocorre a grande ruptura entre China e União Soviética. E Mao coloca uma primeira e única polêmica muito respeitosa em relação a Stalin, quando ele trata sobre os problemas econômicos da União Soviética. Ele coloca a diferença de entendimento dele em relação à economia. Mas ele enfatiza a postura de Stalin como um grande marxista a todo momento. Muito embora o experimento chinês ele tenha características peculiares. Eu não sei se Stalin morre, em algum momento teria acontecido alguma disrupção entre China. É difícil dizer. Mas o modelo que os chineses comunistas produzem na China, no entanto, é diferente do modelo que foi estabelecido na União Soviética com Stalin. Então, o rompimento é depois do 20º Congresso, né? Stalin já tinha morrido fazia 3 anos, né? Mas tem aqui, chegaram algumas perguntas, mas eu queria retomar aquele nosso roteiro original e depois eu faço essas que surgiram aqui no chat. O Mao elaborou a tal teoria dos 3 mundos, teoria terceiro-mundista, que eu sou do PCdoB, não sei se você sabe, né? 50 anos já. E nós repudiamos, aí não concordamos com a teoria terceiro-mundista, nós nunca aceitamos, nunca fomos maoístas, nós lemos Mao, assimilamos alguns aspectos, né? Tem um documento histórico, quando entrei no partido, em 74, 75, breves divergências com o PC da China, eram 2 pontos, então não dava para dizer que nós éramos um simples satélite, né? Mas eu queria que você falasse para os nossos telespectadores. No meu curso, eu não criei um capítulo de aula sobre essa teoria terceiro-mundista. Se você pudesse resumi-la, porque tem muitos outros tópicos aí para nós abordarmos, pode ser? Claro. Em um determinado momento, existe uma ruptura de Mao, há um avanço da ruptura em relação à União Soviética. E eles constroem uma ruptura, e Mao ele acaba sendo um dos artífices da teoria dos 3 mundos, né? Onde ele muda o entendimento do que a gente entende por primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, onde ele coloca a União Soviética e os Estados Unidos como 2 potências polares e complementares numa disputa. Ele entende que a União Soviética começa sobretudo após o 20º Congresso, exercer uma linha social imperialista. O segundo mundo, países ali no estágio intermediário de desenvolvimento, e os países do terceiro mundo, que eram as ex-colônias, países explorados, que basicamente unia a África, a América Latina e a Ásia. Por isso que se fala na Revolução Tricontinental, revolução que envolve a África, envolve a América Latina e envolve a Ásia, pois esses países funcionariam como pilares de um sistema imperialista internacional sem o qual
os Estados Unidos e as potências ali do Ocidente não poderiam viver sem, mas em relação com a União Soviética dá mostras que ela não está disposta de forma nenhuma a ser uma força progressiva como ela se apresentava num primeiro momento. Por isso eu diria, tem o mal da Terceira Internacional nos anos 30, mas esses embates reais entre União Soviética e China, eles levam ao mal que não é o mal da Terceira Internacional, mas o mal do Terceiro Mundo. E esse movimento de países não alinhados, esse movimento terceiro-mundista, em grande medida, tem um papel da China por trás. A China, inclusive, financiando, treinando e apoiando a resistência anti-imperialista em África, na América Latina e na Ásia, tantas vezes em conflito com a própria União Soviética e com alguma estratégia anti-imperialista que a União Soviética, porventura, teria. Boa parte desses problemas entre China e União Soviética, além de doutrinários, mas eu diria que o 20º Congresso do Partido Comunista é um ponto. Depois há aquele famoso encontro dos partidos comunistas e operários lá em Moscou, onde, apesar da tentativa de Mao se conciliar com Nikita Khrushchev, há uma ruptura. E é um momento que Nikita entra em conflito com muitos outros PCs da Ásia. E isso também, a China vai se manter como uma firme apoiadora do Vietnã, apesar do Vietnã ficar do lado soviético dessa coisa. Mas tinha uma celeuma importante entre China e União Soviética, que é as fronteiras entre a União Soviética e a China jamais foram delimitadas. Enquanto a República Popular da China existiu, de 1949 até o fim da União Soviética, essas fronteiras nunca foram delimitadas. Inclusive, a União Soviética e China quase chegaram a guerrear em razão disso. E, obviamente, houve erros de lado a lado nessa conversa. E isso acabou inspirando essa construção doutrinária na China de crítica à linha soviética. Eu tenho comigo que foi um erro grave da União Soviética em não delimitar aquelas fronteiras. Quem delimitou a fronteira, não entre a União Soviética e a China, mas entre a Federação Russa e a China, foi o Putin. Ele que sedimenta a resolução dos problemas fronteiriços entre Rússia e China Popular, e ele que estabelece, junto com o então presidente chinês Jiang Zemin, a paz e uma cooperação estratégica entre os dois países, que foi sedimentado ali em 2001 e chegou na sua primeira grande cooperação estratégica em 2005, quando os chineses e os russos chegaram a fazer treinamentos conjuntos. E é essa parceria estratégica, o Tratado de Cooperação e Amizade entre Rússia e China, que é de 2001, que é o motor por trás dessas iniciativas como os BRICS, como tudo isso que a gente está vendo no sul global. A União Soviética e a China teve esses problemas. O Mao, em um dado momento, ele se afasta da União Soviética. Não é que ele queria o fim da União Soviética, mas a liderança chinesa realmente se opõe, e a União Soviética teve uma postura muito dura, né? Quem tentou, pelas razões talvez erradas, reatar com a China foi Gorbachev, que ele visita a China no final dos anos 80, mas visita a China mediada pela relação que a China tinha com o Ocidente naquele momento. Agora, essa grande celeuma só vai se resolver mesmo no século XXI, né? Em resumo, é isso. A China cometeu também, não se pode também ser simplista. Houve descompassos aí, não é possível dizer que a China acertou, por exemplo, em Angola, mas também não é possível dizer que a União Soviética estava certa, porque em um dado momento, a gente tem que lembrar na nossa própria ditadura militar, o Brasil contou com muita solidariedade de Cuba e da própria China, mas a União Soviética, na sua linha oficial, defendia a coexistência pacífica, que era dizer assim, olha, infelizmente, que triste que tem uma ditadura militar fascista, mas aqui é o campo americano, aqui eu estou preservando o meu campo. A China, com o presidente Mao, nunca acreditou nisso, porque o Mao ele continuava insistindo, quer dizer, apoiando o Araguaia aqui no Brasil, apoiando a luta dos Panteras Negras dentro dos Estados Unidos. Nos anos 60, a União Soviética não tinha nenhuma política de intervenção, apoio a movimentos de esquerda dentro dos Estados Unidos. O grande motor da luta social nos Estados Unidos da década de 60, que era o movimento negro, e era o Partido Comunista Americano, da Angela Davis, junto dos Panteras Negras, na primeira fase, eles tinham um apoio do Mao Zedong.
não da liderança soviética. Então, essa questão de Angola, a União Soviética apoiava o MPLA, a China, a UNITA, né, de Jonas Savimbi, né? Aí é uma Sim. coisa que não vamos entrar aqui porque não vale a pena, mas tem duas perguntas do chat e depois a gente tem aquele maoísmo, o que houve, o que há, é interessante dar um fecho. Mas perguntaram aqui no chat, e foi uma aula ou duas do curso, a Revolução Cultural, né? 66, 76, muito criticada, o próprio partido de lá critica, né? Houve erros ali, houve excesso. Eu queria que você fizesse um resumo aí para os nossos espectadores. A grande revolução cultural, ela foi iniciativa de promover um processo revolucionário, de fato, porque, assim, 49 não é a Revolução Chinesa. 1949 é o que eles chamam de libertação nacional. A China tocou uma série de políticas baseadas na ideia de nova democracia, de colaboração entre classes, para libertar a China desse domínio neocolonial que aturdiu o país. Mas na década de 60, surge um imperativo entre a liderança comunista e também por parte das novas gerações de que era preciso levar o socialismo propriamente dito às massas chinesas. E era preciso fazer uma aposta de dobrar e acelerar o processo revolucionário. Apostar as fichas no movimento político, inclusive como uma forma de reforma econômica. A Revolução Cultural parte de uma concepção de que era necessário, através do movimento político e do processo político, não só acelerar o processo de realização prática do socialismo entre as massas, para garantir o socialismo no futuro, como também era uma forma de desenvolver a economia. A Revolução Cultural ela tem erros e acertos, mas a China continua crescendo, porque é importante dizer isso, que muita gente acha que a China ela cresce apenas dos anos 80 para cá. A China crescia muito economicamente nesse período também. Ela crescia na ordem de 6% ao ano, não era pouco, distribuindo renda, criando programas sociais. Mas o que acontece no âmbito da Revolução Cultural, o que é conflito político interno? E também um clima permanente de guerra civil. Quando, no fim da vida, o presidente Mao ele analisa a Revolução Cultural, ele não se arrepende, mas ele fala, bom, a Revolução Cultural teve problemas que demandam um ajuste porque se criou um clima permanente de guerra civil e de tentar mudar tudo. Porque a Revolução Cultural também criou um clima de permanente contestação de certas lideranças, algumas delas de fato mais moderadas, outras não tanto, que não levou a uma política de fuzilamentos, não levou a uma política de terror revolucionário, mas, claro, rebaixou muita gente, levou à prisão de muita gente também, e isso desgastou a liderança chinesa no seu interior. Ao longo do processo da Revolução Cultural, mesmo com a economia crescendo, mesmo com a distribuição de renda, houve muita desorganização política e muita conflituosidade. Agora, o nó-górdio que a Revolução Cultural atinge, na minha opinião, é que se mostrou que o processo por si, o processo político por si, ele não é capaz de promover o desenvolvimento das forças produtivas. E o próprio presidente Mao admitiu no fim da vida que era preciso dar ouvido, de uma forma moderada, aqueles técnicos que propunham uma coisa mais quadrada já no fim dos anos 50. Mas o Mao, no entanto, não se arrepende da Revolução Cultural, porque talvez sem ela a China não seria socialista hoje em dia. Então, é um processo que é marcado por erros, mas é marcado por acertos também. Muitas vezes esses acertos são admitidos pelo partido nos seus balanços, mas eles são mascarados da historiografia chinesa oficial por mágoas, dores que ficaram, inclusive porque muitos dos líderes que tinham sido rebaixados, eles voltam ao poder após a Revolução Cultural. Então, não interessa colocar esses pontos, mas a Revolução Cultural deixa uma marca que o socialismo ele foi, por assim dizer, molecularizado. A reforma e a abertura foi menos uma grande mudança econômica, como o pessoal imagina, como foi um ajuste econômico e um reposicionamento geopolítico para a China criar meios de se inserir no mercado global
se desenvolver e se relacionando com os países capitalistas sem se tornar capitalista. Isso foi a reforma e abertura. Mas, nesse meio do caminho, fica a Revolução Cultural. A Revolução Cultural, com seu legado ambíguo, que o próprio Mao admitia, mas a Revolução Cultural que nem sempre é admitida naquilo que ela deu certo. Por mais que na prática não tenha, várias coisas da Revolução Cultural não tenham sido revertidas, algumas foram, mas é inegável dizer que foi, por exemplo, durante a Revolução Cultural que houve uma grande política sanitária, que ampliou enormemente a expectativa de vida dos chineses, porque foi graças à Revolução Cultural que a elite médica da China foi confrontada. E a medicina e o sistema de saúde chinês pôde ser criado, implementado, porque a medicina tradicional chinesa é linda e maravilhosa, mas ela era, por definição, excludente. Ela não dizia respeito à cura do povo. E o Mao sempre teve problemas de tentar criar uma lógica de saúde pública na China. A Revolução Cultural foi necessária para arrombar essa porta, criar um questionamento à elite médica chinesa e conseguir a força de criar um sistema de saúde pública que ampliou enormemente a esperança de vida. Mas também essa mesma Revolução Cultural foi marcada por um certo oportunismo político e implicou na prisão de pessoas, bons camaradas, que foram vítimas de intrigas do poder. A Revolução Cultural foi tudo isso junto. O balanço que o partido fez nos anos 80, ele vai mais ou menos nessa direção. O que a gente tem de balanço oficial, a Revolução Cultural teve muitos problemas, teve um primeiro momento que é uma crítica, uma tentativa de salvar a Revolução Cultural, que é ali o período mais ou menos do Mao já muito velhinho, e depois do falecimento dele, e é um segundo momento onde a Revolução Cultural é em todo negada, mas ali com alguns cuidados em relação a algumas coisas boas que foram feitas nos anos 80. Tem aqui uma outra pergunta para a gente já ir caminhando para aquele bloco final que você sugeriu. O Deng Xiaoping é hoje considerado, digamos, o construtor desse modelo hoje desenvolvimentista, socialista. Ele implantou a NEP de Lenin, que Lenin não pôde implantar porque a teoria é, se o socialismo vem depois do capitalismo, você tem que levar o capitalismo até as últimas consequências. Na China e na própria Rússia antiga não passou por isso, né? Eu me lembro bastante de uma entrevista que o Deng deu para aquela jornalista italiana muito competente, Oriana Falassi. Ela perguntou para ele, e aquela foto do Mao lá na Praça da Paz não vai ser retirada? Ele falou, não, ela jamais será retirada. E olha que o Deng sofreu, né, logo depois que... Ele se recompõe, né? Mas nos últimos anos do Mao, o Deng acho que chegou a ficar até em prisão domiciliar, né? Você pode esclarecer. Mas como é que você vê o Deng? O Deng assimila a teoria maoísta? O Deng é um marxista-leninista verdadeiro ou não? Deng é um marxista-leninista verdadeiro. Deng, ele foi um bom comunista. Agora, o que é preciso entender, e aí eu tenho uma defesa, talvez seja minoritária, de que o processo não é tão claro e escuro quanto algumas pessoas tentam colocar. Eu acho que, primeiro, a concepção econômica do que é a China hoje foi elaborada nos anos 30, já no soviético de Jiangxi, que é uma lógica diferente da soviética, baseada numa estrutura econômica com tripé. Tripé baseado nas cooperativas, no capital privado sob o controle do partido e num certo capital estatal, um capital público. Os três dançando juntos e organizados por um elemento, o banco público. A China, antes de existir, ela cria uma moeda. Já o soviético chinês tem uma moeda própria, que na época era a moeda nacional soviética, o Sovietai Guopi, que é o ancestral do Renminbi, a moeda popular, a moeda da China, não é Yuan. Yuan é unidade de conta. A China, ela ata, por conta da trinca que eu diria que eram os grandes pensadores e projetistas da economia socialista chinesa, o Lin Bochu, o Mao Zemin, irmão mais novo do Mao, que morre jovem nos anos 30, e o Jiang Naichi, o banqueiro vermelho,
eles têm uma preocupação em criar uma economia monetária. Eles acham que a economia monetária não é uma coisa trivial, é uma coisa fundamental para a transição. Do ponto de vista de uma doutrina econômica, uma doutrina de transição chinesa, você tem uma diferença muito grande da ideia soviética. Não estou dizendo que é desrespeito, antagonismo, porque tudo no Brasil as pessoas entendem. Se é diferente, é contra. Os chineses sempre tiveram o máximo respeito pela experiência russa e caminharam juntos. Mas, desse ponto, a experiência chinesa é totalmente diferente da experiência russa-soviética. Isso já está lá em 31, depois é reproduzido em 36, no Soviet Yan'an. E isso vai ser implementado na República Popular da China, não é reforma e abertura. A reforma e abertura marcam uma certa inflexão, baseada num certo acúmulo que já vem da parte do próprio Mao de entender. A gente precisa ser um pouco mais tecnicista, porque o desenvolvimento das forças produtivas depende de uma certa técnica e não somente do processo político em si. Talvez com algum exagero, com algum reforço do processo técnico, mas ele não joga, ele não rasga, ele não altera em absoluto o que era pensado economicamente e praticado na China. O que o próprio Mao discurso, o que o próprio Mao escreve nos anos 50 já aponta para isso. A diferença que o Deng foi estabelecer é: a China precisa desenvolver suas forças produtivas, do contrário, não adianta, o socialismo não vai nascer, o comunismo não vai acontecer magicamente. E para desenvolver essas forças produtivas, a China teria de se integrar no mercado mundial, e se integrar no mercado mundial demandava a China estar dentro e não se corromper com o capitalismo, exatamente como o Soviet de Yan'an sobreviveu. Ele tinha uma relação com a China branca também, mas tinha sua organização autônoma e a sua moeda própria. Então, a doutrina econômica comunista chinesa, já nos anos 30, ela passa por essa questão de você não perder a sua autonomia, mas você se inserir para se desenvolver. O Deng sublinha esses pontos e eles criam uma engenharia para se integrar no mundo, que quem criou o dispositivo foi um tal de Xi Jinping, pai de um tal de Xi Jinping, foi o criador das zonas econômicas especiais, que é um meio da China se integrar à economia global sem que a economia global deglutisse a China. Esse que é o plano, isso que é a reforma e a abertura, esse que era o objetivo do Deng. O Deng não teria errado? Errou, porque o Deng subestimou os riscos que eram uma certa aposta em demasia na técnica. Em algumas figuras supostamente neutras que depois tramaram a derrubada do próprio socialismo por via conspiratória nos anos 80. Agora, que aquilo que o Deng idealizou para a economia, bom, funcionou. Em matéria de integração no mercado global, funcionou. O que os americanos e os europeus esperavam da China é que, na medida que ela se abrisse, ela ia ser o quê? Devorada pelo capitalismo internacional e o regime socialista caísse de Maduro. Isso não aconteceu, não foi por um acaso, porque esse era o plano do Deng, e o plano do Deng deu certo, embora a República Popular tenha balançado ali no final dos anos 80. Isso foi retificado, mas não foi retificado pelo Deng, foi retificado pelos demais anciãos, porque o Deng não era propriamente um líder, como foi o presidente Mao, nem é como o presidente Xi, que são líderes, realmente. O presidente Deng era muito mais o chefe de um conselho de anciãos que assumiu o controle da China no final dos anos 70, que era o chamado Bata Yuanlao, os 8 anciãos. Eles acabaram questionando o Deng pelo que aconteceu no final dos anos 80. E houve, com Jiang Zemin, uma correção de rumo para que a China se blindasse um pouco mais, digamos, de movimentos conspiratórios e de figuras que não eram inocentes técnicos da área econômica. Mas a China viveu, claro, um grande e brutal desenvolvimento das suas forças produtivas entre os anos 80 e os anos 2000. Porém, o modelo criado por Deng e retificado por Jiang Zemin e continuado por Hu Jintao chegou aos seus estertores com a crise mundial de 2008. O que demandava a China fazer uma aposta no mercado interno e o que demandava a China buscar um novo rumo. Não foi fácil o impacto da crise de 2008 na China, mas aí surgiu essa figurinha que é o Xi Jinping,
e o presidente Xi, ele apresentou saídas e vocalizou saídas políticas e econômicas possíveis para 2008 na China. E aí, Xi, com um pé, claro, e meio na reforma e abertura, mas o Xi ele retoma algo do socialismo chinês mais clássico, fala, temos que tomar cuidado, porque esse desenvolvimento das forças produtivas, sem preocupações sociais, sem preocupações ambientais e sem politicidade, isso pode conduzir a China a um caminho complicado. E o mais importante, Xi percebeu o grande perigo que era a corrupção como forma de devorar o socialismo chinês por dentro. Aí que ele entra com a política mais firme de retificação do partido, porque num país onde o partido planeja e organiza, qual era o único modo das elites privadas empresariais realmente influenciarem no plano a seu favor? Com corrupção. E foi isso que ele bateu de frente, um jeito muito corajoso, porque ele temia que o partido poderia cair, se autodissolver, mais ou menos como aconteceu na União Soviética, de um jeito chinês. Tem uma observação aqui do João Guilherme que eu gostei muito, viu? Seria o Deng uma superação dialética do Mao? Eu acho que pode ser um processo evolutivo, né, que o Mao talvez não tenha atingido, né? O que é que você acha? Eu não acho. Eu acho que o Deng, ele foi um homem de uma geração mais nova que Mao, teve junto de Mao, inclusive nesse grande encontro lá dos partidos comunistas e operários, foram 3 delegados chineses para a União Soviética. Mao, a Song Qinlin, a esposa de Sun Yat-sen, que era uma figura muito importante na China, a esposa de Sun Yat-sen foi ex-primeira-dama da China, e Deng. O problema é que Deng ele tem uma ruptura porque Deng vai falar para o Mao, meu amigo, essa história de apostar no processo político, isso não vai ter o efeito que você imagina. E o próprio Mao reconhece isso, mas o Mao ele protege o Deng. Em uma entrevista posterior a Snow, ele próprio fala, não, Deng não. Eles comentam a respeito de alguns traidores, algumas figuras que o Mao nunca considerou o Deng um traidor. O Deng não era um líder como o Mao, ele é uma figura não menor, mas uma figura de um outro tipo que cumpriu uma outra função e ele sabia disso. Mas ele preservou o socialismo real, quer dizer, o socialismo desabou em tantas partes, por que não desabou na China? Então, o Deng ele tem uma contribuição muito grande como sendo uma figura, não um camisa 10, mas um grande zagueiro, num momento muito complicado em que o time estava sob ataque. Mas naquele processo, depois que Mao morre, há uma perseguição aí, eles chamam de Gangue dos Quatro, né? A esposa, mais 3, né? Aí tem uma luta interna no partido ali, né? Você não acha? Então, ali tem uma luta interna, a luta interna ela acontece na Revolução Cultural, o tempo inteiro. A luta interna ela é promovida. Sob direção do Mao. Esta luta interna, digamos, os grupos de Mao, acho que perdeu, né? Veja, um grande problema é que Mao ele designa Hua Guofeng, que não é a mulher dele nem a Camarilha dos Quatro, o Siban. E Hua Guofeng que determina a prisão deles. Então, quando a gente tem aquele período, 76, 77 na China, você tem um cenário em que a Revolução Cultural ainda é reivindicada e a Camarilha dos Quatro é criticada. Porque Hua Guofeng tentava seguir um caminho intermediário de manter e retificar a Revolução Cultural, mas, ao mesmo tempo, excluir esses elementos mais disruptivos. Por outro lado, existe uma pressão muito grande das massas e de uma média dirigência de acabar com tudo isso. Há figuras mais radicais à direita e há figuras como Shen Yun mais moderadas, embora Shen fosse uma figura um pouco antipática a Mao, era um militante de muito tempo no partido, ele defendia uma reforma e abertura mais light. Vamos supor isso que o presidente Xi está fazendo hoje na China tem mais a ver com o que o Shen Yun imaginava para a reforma e abertura do que o que Deng imaginava. Só que Deng ganha essa briga, mas não é Deng ganha essa briga. Deng faz parte de um conselho de 8 anciãos que politicamente comandam o partido. O cargo de Deng não era presidente da China, nem secretário-geral do partido, nem primeiro-ministro. Ele era chefe da comissão militar do partido. E ele era amparado pela viúva de Shen Yun
ele era amparado pelo pai de Xi, por Shen Yun, e por alguns ex-marechais, dos 10 marechais lá da China. Alguns deles fazem parte desse Conselho dos 8. Essa figura é uma figura vicarial, assim como Jiang Zemin é uma figura que vem retificar o partido, mas ser um líder também mais operativo do que uma grande liderança política de proa. E era assim que se imaginou que seria a forma de exercício da liderança da China dali para frente. É desse modo que acontece a liderança de Hu Jintao. A figura de Xi emerge no final dos anos 2000 porque a crise de 2008 põe em xeque as colunas e os pilares do que a reforma e abertura achava que ia ser, porque eles se baseavam numa ideia de mundo que funcionou de 72 até 2008, esse mundo acabou, como a gente vê. E Xi foi essa figura aí de proa e apoiado pelo partido que via que a China precisava ter uma liderança forte de novo. É aí que ele acende e é aí que ele aplica essas políticas todas dele, que diminui o crescimento econômico da China, mas qualificam o crescimento econômico da China do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental. A China cresce melhor no período do Xi. E faz parte dessa autocrítica, mas algumas coisas já eram perceptíveis na China dos anos 2000. O problema é que a crise de 2008 ela acelera tudo. Acelera um questionamento que aconteceria talvez em 2018. Isso foi antecipado. Como os grandes fatos históricos têm esse poder, né, esse efeito, gerar uma antecipação de determinados eventos. Tá. Nós estamos indo para o final aqui, já estamos com 1h30. O 247 talvez vai ter que fazer em 2 partes, porque a grade deles é mais rigorosa que as nossas, né? Mas você levantou aqui um último tópico, vamos ver como que você aborda. E há uma expectativa digamos assim, no plano do curso meu, era terminar o curso falando do maoísmo hoje. Não é uma tarefa fácil falar do maoísmo hoje. No Brasil mesmo não tem nenhum partido do campo nosso progressista que se arvora maoísta, né? Então, eu gostei do título que você deu aqui, né? O maoísmo que houve e o maoísmo que há. Você quer desenvolver isso? A gente já vai dando um fecho final. Olha, o maoísmo que houve é um maoísmo que ele se empenha no seu internacionalismo e toma uma forma própria com o movimento do terceiro mundo, com o movimento não alinhado. Esse é o maoísmo que a gente vai conhecer, o maoísmo que vai influenciar os jovens franceses e que vai criar uma oposição ao Partido Comunista Francês, que era soviético. É um maoísmo que vai entrar na África, inclusive combatendo forças até nobres que existiam em África, também anticoloniais. É uma força que vai apoiar muitos movimentos anti-imperialistas aqui na América Latina e que vai ter sua atuação na Ásia. Esse é o maoísmo quando ele toma uma forma própria e se diferencia da linha soviética na sua atuação no mundo. É um maoísmo que vai ter uma colaboração estreita, um apoio aos Panteras Negras nos Estados Unidos. Esse radicalismo maoísta como esperança revolucionária ainda no comunismo que nos anos 60, sob muitos aspectos, se via perdida, né? Esse é o maoísmo que houve. O maoísmo que há, passado tudo, é um maoísmo que existe de diversas maneiras. É um maoísmo que existe em partes da Ásia, como um movimento de guerrilha e de resistência, que ocorre na Índia, nas Filipinas, que são movimentos insurrecionais, Nepal. Os naxalistas, que são enormes, controlam áreas enormes na Índia, naquela complexidade que é a Índia. Filipinas também. Filipinas. Esse maoísmo é um maoísmo que há do ponto de vista de um maoísmo insurrecional, com uma doutrina da insurreição, da guerra popular prolongada, que existiu aqui do lado do Peru com o Sendero, que caiu. Existe um outro maoísmo, que é o maoísmo que chega, em grande medida, até a gente na academia, por meio dos franceses, que é o maoísmo que foi lido pelos franceses, que influenciou o Maio de 68, que resultou, por exemplo, na filosofia de Badiou,
que influenciou muitos pensadores franceses. Então, esse maoísmo que vem pela França, ele chega também ao Ocidente, ao Brasil, aos Estados Unidos, e é um filão importante do radicalismo, da radicalidade dos anos 60, e existe como conceito. E, ao seu modo, como uma certa metafísica. É um maoísmo que, contra si próprio, ele se torna uma forma de pensamento abstrato também, mas que existe e tem sua influência na literatura filosófica. Então, eu dividiria o maoísmo atual como movimentos insurrecionais, sobretudo na periferia do mundo, que se inspiram na figura de Mao, um maoísmo filosófico, que é um franco-maoísmo, e o maoísmo institucional, como um pensamento do Mao traduzido e aplicado no partido, que serve para a formação das pessoas na China, que é apresentado aos muitos militantes do Partido Comunista como um elemento de formação, mas é um pensamento do Mao enquanto institucionalidade. Eu acho que o Mao indiretamente está bem vivo, diretamente ele não está. Mas isso é paradoxal, porque o Mao gerou efeitos que influenciam o mundo inteiro. A persistência de uma China ainda socialista na nossa época, depois de tudo que o imperialismo fez, é um elemento muitíssimo curioso, que não teria ocorrido sem o maoísmo. A grande questão é, a gente vai ter um maoísmo operacional novamente, ou um maoísmo operacional efetivamente, tal como ele era, que vai dar ensejo a um novo movimento global? É possível. Eu diria que a maneira como o maoísmo existe hoje, e não é pouca coisa, é de uma forma diferente do que ele existiu. Ele está como literatura filosófica, ele está como um sistema, como inspiração para um tipo de guerra de guerrilha, que não deixa de ser uma reprodução formal dele próprio, e ele existe hoje como uma institucionalidade filosófica ao modo chinês. Tudo isso é muito curioso, mas marca ainda uma presença muito forte de Mao no mundo, mas uma presença de um jeito que o contradiz antagonicamente, porque Mao era um pensamento político muito vivo, que não se deixava sujeitar a dogmas. Era o maoísmo, como expressão aí prática do Mao Zedong, pensador revolucionário, era um movimento de pura dialética e de o que poderia ser chamado de um pragmatismo totalmente radical e revolucionário. Então, talvez uma volta de um maoísmo operacional seja possível, mas não na forma de falar. Quando a gente pensa em maoísmo, a gente pensa em guerrilha. A gente pensa no Badiou e nos franceses, lá nos cafés, falando, não, a radicalidade caminha por aqui, ou a gente pensa nos escritos do Mao, de certa forma, domesticados, servindo à formação de militantes do Partido Comunista Chinês atual. Mas existe em tudo isso a possibilidade da volta de um maoísmo selvagem, porque o maoísmo, no bom sentido da palavra selvagem, é selvagem por sua própria natureza. Ele é irracível às convenções e aos comodismos. Ele é um ramo do marxismo-leninismo que tende à contradição permanente e que prefere errar por forçar e fazer uma aposta no movimento político, sem nunca deixar, no entanto, de ser profundamente tático e estratégico. O Mao sempre foi radical, profundamente radical, e nunca deixou de ser pragmático, realista e estratégico. Isso que é difícil entender nele. Mas sim, é possível. E eu acho que o maoísmo continua bem vivo, mesmo quando ele não está, mesmo quando ele é, de certa forma, vergado ou despotencializado. Olha, muito bem, viu? Gostei muito, o pessoal aqui no chat gostou bastante. E vamos pôr aí de novo o site da editora. Você consegue colocar a partir daí onde você está? Ou Claro que eu consigo. você tinha posto aquela hora, você acredita que eu não sei colocar link na tela até hoje, né? Então, eu Para apanho colocar, muito. tem aqui nessa parte apresentar aqui embaixo. Eu também aprendi meio que as... Então, fica a recomendação aí de quem quer aprofundar o estudo sobre a vida de Mao Zedong, contada por um jornalista ocidental, né? Fica a recomendação aí, eu vou procurar ler essa obra o mais rápido possível,
E aí, Hugo, agradeço muito sua ajuda, sua presença, e eu queria que você fizesse algumas considerações finais aí sobre perspectiva, como é que você está vendo aí? Então, agradecer aqui o convite, professor. Estamos sempre à disposição também. Vamos fazer mais coisas juntos. E eu vejo que o mundo está vivendo um momento muito complicado e, ao mesmo tempo, com muita possibilidade de transformação, como há muito tempo a gente não via. Não vi. Então, todo momento muito assombroso da humanidade traz junto um profundo assombro e uma grande possibilidade de mudança. Eu só daria um tom mais dramático a esse momento pelo seguinte: eu acho que se a gente não pegar, a gente como humanidade, não pegar esse bonde agora, pode ser que a humanidade tenha problemas graves. Eu acho que existe essa possibilidade, mas existe um risco tremendo. Porque se acontecer uma terceira guerra mundial, certamente será uma terceira guerra mundial sob bases muito tenebrosas, né? Um conflito mundial de larga escala hoje teria uma gravidade tremenda. E se o lado correto perdesse, a gente poderia ter como consequência um tipo de capitalismo muito selvagem, muito brutal. Mas eu acho que essa possibilidade está aí também mostra que nós temos, primeiro, que eles estão assustados, eles precisam criar essas figuras, Bolsonaros, Trumps, agora o Milei na Argentina. E se eles estão precisando criar esse tipo de coisa, é porque tem um campo muito grande que a gente pode desenvolver. Um pouquinho disso foi desenvolvido na China, e com a grande lição chinesa de que é necessário criar um léxico próprio para o marxismo. A universalidade do marxismo só se realiza quando encontra a singularidade de determinadas experiências históricas. Isso é muito importante levar em consideração. E eu acho que esse mérito chinês tem que ser apreendido, não para a gente reproduzir a China. Ser ortodoxamente maoísta no Brasil é, na verdade, ser extremamente brasileiro. É entender o que seria a linguagem de Mao no Brasil de hoje, dentro da nossa experiência histórica e cultural. Essa chave de entendimento pode ser muito importante, pode ser vital para a gente no Brasil, de pensar uma política não baseada numa ação de vanguarda, mas numa ação de massas, pensar o que é a linha de massas no mundo contemporâneo e o que é uma organização política capaz de dar vazão e organizar essas lutas. Bom, muito bem, eu agradeço muito aí, vai enriquecer muito, já enriqueceu o curso e vai enriquecer futuramente o meu livro, deve sair em dezembro aí, vai ficar com umas 500 páginas. O do Stalin, 544 páginas ficou, né? E acho que o do Mao vai ser daí para mais, viu? Porque ficaram muito densas as aulas. Os meus roteiros de cada aula eram 14 páginas manuscritas. Então, aí dá muita coisa para desenvolver bastante, né? Então, agradeço muito aí, parabenizo pelo seu trabalho, né? Um jovem estudioso, intelectual, e obrigado por tudo aí. Grande abraço. Pessoal, um Imagina. abraço aí para todos. Tchau.